M 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. Agora vai! Tudo bem? Boa tarde! Grande abraço para você que está acompanhando a programação da CBN Campinas. No ar, a partir de agora, mais uma edição do Arena CBN, edição desta segunda-feira. Hoje é dia 6 de janeiro de 2025. Vocês são muito xarope. Um abraço a todos aí. Vai com calma aí, Calabres, porque hoje é a primeira segunda-feira do ano, hein? Hoje é a primeira segunda-feira do ano, então vai com calma aí, segura, hein? Vai com calma, vai com calma. É o seguinte, hoje é dia 6, mas já tem muita coisa acontecendo nesse mundo chamado futebol, hein? Tem o Gabigol alfinetando o Tite na entrevista coletiva, apresentado como jogador do Cruzeiro. O Dudu já tinha deixado ali uma pista com o Abel Ferreira. Aliás, o Cruzeiro até agora é o time que não está economizando na janela de transferência, está contratando todo mundo, montando aí um bom time, na verdade um super time para a temporada 2025. Falta pouco para começar o Paulistão, hein? Hoje é dia 6, começa dia 15, 9 dias, é isso? Não tô errado não, né? Hoje é dia 6 para o dia 15, 9 dias. 9 dias o Campeonato Paulista começa e claro que nós vamos destacar esses e outros assuntos aqui no Arena CBN. Guarani tá em campo, hein? Bugrão tá jogando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior contra a Francana. 3-0 pro Guarani com o show de João Marcelo. 2 gols e o Beluco, eu disse Beluco, marcou o segundo gol, tá 3-0, intervalo de jogo. Com esse resultado, o Guarani vai avançando para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E você ficou animado, hein, Carlão de Freitas, com o primeiro tempo do Bugrão? Gostei. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, ouvinte CBN. Eu já tinha gostado na sexta-feira, né? O Guarani começou ali titubeando contra o Atlético Mineiro, mas depois se recompôs e apresentou vários jogadores de qualidade, né? Olha aí, sobe o som. Aí, estou me sentindo ali no tobogã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. João Marcelo jogando bem hoje, jogou bem sexta-feira. Pedro Manuel fez um golaço na sexta. Menino Nogueira, o Vitor Yuji, Léo Porfírio, jogadores que já atuaram no profissional também. Gostei. O Vitor Albanês, aquele meio organizador. Olha, se o Guarani souber aproveitar, a gente não sabe qual é a real situação desses meninos, né? O vínculo deles com o Guarani, mas realmente são bons valores. Pelo menos em 2 jogos já demonstraram aí bons sinais. Eu vou ver aqui o João Marcelo, o contrato dele até quando vai. Enquanto isso, Fábio Chaib, boa tarde. Primeira segunda de 2025, hein, Chaib? Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, ouvinte CBN. Exatamente, primeira segunda-feira desse ano de 2025. As negociações não param, né? Especulações de um lado para o outro. Brasil inteiro aí também fazendo negócios. O futebol já está urgindo, já começa já daqui a pouco já esses campeonatos estaduais. Nessa próxima semana já tem início do Campeonato Carioca no final de semana. O Paulistão aqui 10 dias. A gente está querendo a bola em campo, mas enquanto isso as negociações rodando, alimentando os sonhos dos torcedores, não é, Lupe? Fábio Chaib. Tô aqui com o site da Federação Paulista, o João Marcelo, hein? Sim. João Marcelo Soares de Freitas. Olha aí, epa! Será que tem? Porque na temporada passada, lá em Marília, quem jogava bem era Rafael Freitas, né? Será que a família Freitas... Será que a família Freitas dominando a base do Guarani? Vamos aguardar, hein? E o salário, Ele tem contrato até dia 30 de janeiro de 2026. Então, já é bom ficar esperto. Porque em junho
meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. E ir embora janeiro de graça. 2026? Janeiro Isso. de 26, também 25. Junho, tem um ano de vínculo. Junho, julho ele já pode assinar. É bom renovar, porque Mazola Júnior, Mazolinha, outro dia eu vi ele fazendo caminhada ali no Cambuí. Ele falou o seguinte pra mim certa vez: Lupe, o gol custa caro. O que ele quis dizer com isso? Que hoje o atleta, o jogador que é atacante e tem ali o cheiro, o faro do gol, ele pode pedir o quanto ele quiser que o pessoal vai pagar, porque hoje, cada vez mais a gente vê, vamos pegar aqui, né, Guarani, Ponte, Ituano, Inter de Limeira, quem mais? São Bento, times que vão jogar aí. Rio Branco. Rio Branco vai jogar A3, né? Mas pega também. No Zeriguidum. Tá afiando a voz, hein? O cara é contratado, o atacante, Carlão, e aí você vai puxar no currículo do cara, ele tem 20 partidas, 2 gols marcados e 3 assistências. É o que mais tem. Em Campinas é o que mais tem. Seja Guarani ou seja Ponte Preta, quando as equipes anunciam algum jogador, principalmente esses de beirada, né? Que é o que mais tem também. Aí você vai ver, jogou 40 jogos na temporada, fez 2 gols, deu 3 assistências, né? É o que mais tem. E outra coisa que por isso que eu até perguntei sobre os meninos do Guarani, porque você vê essa galera aí se apresentar na Copa São Paulo, é quando você vai observar a situação deles, o braço é de um, a perna é de outro, na verdade 70% é de outro clube. Se você for peneirar não só o Guarani, a Copinha... Os 128 clubes, né? É tudo a maioria já está em Portugal, no time de segundo e terceiro escalão. E a gente torce assim que o Guarani possa aproveitar estes meninos, não só com relação à parte financeira, mas também à parte técnica, né? Usufruir do jogador, porque também hoje no Brasil é mesmo 18, 17, 16 anos o cara já está negociado. Hoje é dia 6, hein? O ano começou, 6 de janeiro. Hoje é dia de reis, né? Folia de reis. Aliás, isso é muito... Tem em algumas cidades, é feriado. Por exemplo, em Natal, Rio Grande do Norte, é feriado. Olha aí, que legal. E o pessoal mais antigo, né, tinha algumas tradições, algumas coisas envolvendo aí. Aqueles senhores, né, que saíam cantarolando. Sabia que na Espanha, né, geralmente não, todo ano eles não dão presente no Natal, né, eles dão presenteiam os queridos, os familiares no dia de Reis, no dia 6 de janeiro. E hoje também é caracterizado pela retirada, né, dos enfeites de Natal também em todas as casas e todas as residências do Brasil. Olha lá. Mas é dia da festa de Santo Rei. Vamos ver aqui, eu tô até... Campo Grande também é feita a caminhada, né, que... Tradicionalmente hoje se desmonta as árvores? Hoje, pelo que a gente ouviu ali do pessoal que tem um pouco mais de conhecimento, hoje é o dia que você desmonta aí os enfeites de Natal, tira a guirlanda. Por exemplo, o Lucas Neri, que trouxe a guirlanda aqui pra redação, já colocou ali nos seus pertences porque ele vai levar embora. A gente já desmontou nossa árvore de Natal personalizada aqui da CBN, que tinha o retrato de cada um dentro de um Papai Noel. Seu retrato tá comigo, hein, Fábio Scheib? Obrigado. Esquece de pegar aqui. É estranho. Então hoje é festa de Folia de Reis, hein? Aliás, se você tem alguma lembrança, porque no passado, o pessoal mais antigo celebrava bastante. Aí aquele pessoal fantasiado, fazendo músicas, né? Enfim, se você tem alguma lembrança, quando você era garotinho, se você participou de alguma Folia de Reis, mande mensagem pra gente no 19 99186 9070. 99186 9070. O WhatsApp já está liberado. Participe conosco, até porque você, ouvinte, faz parte do Arena CBN. E hoje também é aniversário de algumas cidades importantes. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nossa, maravilhosa. Hoje é aniversário de Angra. O paraíso carioca, linda, né? Linda, Você gosta? Já foi, Carlão? Tá com casa lá ainda? Eu fui em Ilha Grande, que é do lado. Fui em 2022, no Natal. É do lado. Né? Passei ali na frente da casa do menino Ney. Mas, cara, é sensacional. Aquele lado do Rio de Janeiro é maravilhoso. Bonito. Hoje também é aniversário de Criciúma, Santa Catarina. Criciúma caiu pra Série B de novo, hein? Vai ter que voltar, hein? Aliás, é um exemplo a questão dos sócios torcedores lá do Criciúma, hein? Bem bacana.
Itapuranga, Goiás. Alô, você de Itapuranga, parabéns. Hoje é o dia do aniversário do município paraibano, no Maranhão. E hoje é aniversário de Morro Agudo. Morro Agudo. Morro Agudo fica ali na região metropolitana de Bebedouro, DDD 017. Mas Morro Agudo eu acho que, eu tenho a impressão que é 16, não é 17. Mas se você também é de Morro Agudo, cidade que tem uma economia muito forte por conta da cana-de-açúcar, né? São várias usinas ali. Então, parabéns à população de Morro Agudo. E hoje, como eu disse, é feriado em Natal. Ô, Fábio Chaib, antes da gente começar de vez o programa, você tem alguma informação sobre Andréas Pereira? Se vai ou não jogar no Palmeiras? O Fulham deu alguma resposta ao Verdão ou continua tudo na mesma? 4h14 da tarde, por enquanto não tem resposta do time inglês ainda. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros pelo jogador. Na primeira oferta o Fulham não quis, né? Rejeitou essa oferta. O Palmeiras aumentou para 22 milhões de euros, muita grana, mas parece estar longe ainda do que o Fulham quer. O Fulham queria 30 milhões de euros pelo jogador. Ele que é considerado um titular, apesar de ter começado ontem o jogo na reserva, né, no banco de reservas, ele é titular da equipe, vai ser muito difícil negociar aí com os ingleses, dobrar a cabeça dos ingleses para essa contratação, viu, Lupi? Sabe outro assunto, Fábio Chaib, que nós vamos debater aqui no programa? E hoje é um assunto, e é sério, hein? Botafogo já não entra mais favorito para 2025, hein? O Papa Títulos de 2024 está se desmanchando. Arthur Jorge foi embora, Luiz Henrique vai embora, Almada, o Savarino também tá cheio de propostas. Os veteranos que já saíram. John Textor já assinou um acordo para vender o Crystal Palace, lá da Inglaterra. O André Jardine rejeitou André ontem Jardine, a proposta, isso, né? Bem lembrado, Fábio Chaib. André Jardine, apesar que o Jardine, ele tem já um trabalho muito forte no México. É um dos maiores treinadores do futebol mexicano. Conquistou o tricampeonato com o América, né? É o maior né? treinador da história do América. É isso mesmo. Então, assim, rejeitou o Botafogo. Vamos falar daqui a pouco sobre esse desmanche no time carioca. Se o Palmeiras surge mais uma vez como candidato, ou o Cruzeiro com essas contratações também tem chances de levantar a taça ou do Campeonato Brasileiro ou de outra competição, Copa do Brasil, que aliás teve uma mudança no regulamento e a gente fala já porque interessa ao torcedor da Ponte Preta. 4h16. Eduardo Rodrigues. Não temos o sarcófago, hein? O William Cabelo segue de molho. Eu não sei nem se volta, pra falar a verdade, porque... Cadê esses caras, hein? Não sei. Não, o Eliel ainda tá trampando. Tem que avisar essa turma que o ano começou já, pô. Agora eu tô preocupado. O Cabelo saiu de férias dia 6 de novembro. Hoje é dia 6 de janeiro e ele ainda não voltou. 2 meses de férias. Olha que beleza, hein, Cabelo? Aliás, sarcófago tá parado, hein? Quando o Cabelo voltar, se voltar, aí a gente recomeça com esse quadro, que é a sensação da crônica campineira. Eduardo Rodrigues está na central técnica e ao lado dele, Fernando Afonso. Está no ar o Arena CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 18 minutos, o Arena está de volta. Deixa eu dar um alô aqui pra rapaziada que tá participando com a gente no WhatsApp, 19991869070. Boa tarde, parabéns pelo programa. O coração do Carlão de Freitas é verde e branco. Quem mandou essa mensagem pra gente foi o Cadu, grande Cadu. Será que é xará? Pode ser, hein? E ele mandou aqui uma figurinha. Aliás, a figurinha tá na moda, né? Tá. Deixa eu ver. Está no auge da moda. Olha aí. Mandou uma figurinha aqui do símbolo, do escudo do Guarani. Grande Bugrão. Aliás,
Tempo e placar de jogo, Carlão. 3x0, Guarani vai vencendo a Francana, já se classificando praticamente à próxima fase, com 12 minutos, né? Ó, o pessoal da Federação Paulista, eles querem imitar o europeu. Fazer um desabafo aqui? Vai, com fica à relação vontade. Esse é o teu momento. Não, mas a cópia do futebol europeu, né? Porque a gente só gosta de copiar as coisas ruins do futebol europeu. Ontem eu me peguei assistindo ao grande clássico, aliás, um segundo tempo maravilhoso entre Liverpool e Manchester United, 2-2. O Liverpool permanece na liderança. Certo. E eu observei que no banco de reservas, o futebol inglês ainda conserva aquela coisa de apenas 7 jogadores, né? 7 ou 8 jogadores. A primeira... Sabe, porque, porque hoje abriu, né? Não, No Brasil é... Quando eram 3 trocas, acho que eram 7, né? Na Inglaterra ainda permanece. Eu acho ótimo isso. Eu não, Mas não gosto agora me dessa tira uma galera dúvida. no banco. Só dá problema. Lá são 3 trocas, né? Ah, não, lá são 5, né? 5 trocas. É porque é regra da 5 FIFA, trocas, só que o banco de reservas enxuto, né? E isso, aliás, faz com que o treinador pense mais, né? Ele precisa ser mais estrategista, né? Na formatação do banco de reservas e também na hora de realizar as alterações. Hoje, no Brasil, já existe essa supervalorização de treinador. Aí ele olha para o banco, tem mais um time ali, então ele pode, né, deitar e rolar. Então, por que a gente não copia, né, as coisas boas do futebol europeu? E não convence muito também, né? Ter quase 11 jogadores, só 6 podem fazer aquela confusão, né, Lupe? Né? Seria uma bagunça. Não, né? e na hora do aquecimento, né? 6 podem aquecer, depois volta. Ah, cara. É estranho. Um pequeno desabafo. Ó, o Luiz Henrique, aliás, o Luiz Henrique tá segurando ali um lindo cachorrinho aqui na foto do WhatsApp. Ele tá falando que que tá com um probleminha no YouTube do áudio. A galera já tá correndo aqui pra resolver, hein, Luiz? Fica com a gente daqui a pouco. Não, esse aqui não é do Botafogo não, Chaib. Ele tá segurando, eu não sei se esse aqui é aquele Shih Tzu, ou se é o Yorkshire, ou se é o... Como é que chama aquele outro peludinho lá que tinha? Quem? Esqueci o nome daquela raça tradicional. Cocker. Lulu da Pomerânia. Ah, agora... vamos seguir aqui, vai. Vamos seguir com... Ei, Fabiano. Poodle! O Poodle acabou, né? Não tem mais. Não. Agora é só Shih Tzu, o Poodle está em extinção, né? Tá. Lhasa. Carlão de Freitas é o nosso veterinário. Boa tarde. A tia Leila vai passar vergonha de novo com o Andrés Pereira. Vai mexer com um jogador da elite da Premier League? Rio, deu risada. É o Newton de Paula que mandou mensagem. Tá tentando, né, Newton? Quem sabe dá certo, porque o jogador aceitou o convite. Aceitou o projeto, né, que foi proposto para ele jogar no Palmeiras. Só que não adianta só acertar com o jogador, ele tem contrato com o Fulham. Então é Fulham, né? Fulham. Mas aí o Lupe, Fabião, mostra o poderio do Palmeiras, né? O Palmeiras que ganhou tanto dinheiro com as vendas dos meninos, né? Não só o Hendrick e o Estevão, mas outros jogadores também, Luiz Guilherme, John, mostra o poderio do Palmeiras. Pode até receber um não, né, nesta reunião, mas que pelo menos já movimenta o mercado. O Fulham já teve que se deslocar, né, o staff do Fulham aqui no Brasil para negociar o Andrés Pereira. Então mostra que o Palmeiras em 2025 vai ser muito forte. Caso não acerte, né, Lupe, caso não acerte com o Andrés Pereira, né, um preço exorbitante, aí 22 milhões de euros para o mercado brasileiro é muita coisa. O Palmeiras tem um plano B, o Vila Sante, né, jogador paraguaio do Grêmio, né, mas pelo que eu vi pelos valores também, os caras estão pedindo alto, como inflacionou 13 milhões de euros pelo Vila Sante, eu não sei se vale tudo isso não, viu? Mas hoje, a gente até estava conversando sobre isso na semana passada, quando veio à tona aquele caso do Matheus Silva, né, que a gente teve acesso ao processo. E, cara, assim, hoje, um jogador mais ou menos, um jogador de, vamos colocar aí segunda, terceira prateleira, o cara não aceita receber menos do que 80, 90 mil reais mês, hein? Mês. É muita coisa. É muita coisa. Claro que tem esse negócio da negociação, é um jogador, é um produto, né? O Andrés Pereira, ele é um produto do time inglês. Então, o Fulham, ele tem a multa rescisória, que é astronômica, mas ele entende o quanto vale aquele atleta. Se na opinião dele essa proposta do Palmeiras não é convincente, ele fica, tem contrato. Mas hoje, qualquer jogador aí mais ou menos, a gente tá falando aí de Série B, Série A menos, é 100 conto por mês. Nós tivemos, eu não tô falando do Matheus Silva, mas na semana passada, quando explodiu essa situação do Matheus, a gente deu uma consultada aí em algumas situações de Ponte Preta, de Guarani. Cara,
Vou falar pra você, se um jogador de futebol ele consegue encaixar numa Ponte Preta e num Guarani, né, equipes de Campinas, uma cidade forte do estado de São Paulo, duas equipes que passam por momentos difíceis, mas que têm lá a sua tradição, pô, se o cara encaixa, ele faz um pé de meia, né, Lupe? Pelo que a gente viu na semana passada, ele faz um bom pé de meia. Faz. Pô, E Ponte olha... Guarani, hein? Ponte Guarani. Nem peguei a Bandeirantes pra chegar na capital. Vá, se você chegar na capital, ele não faz só um pé de meia. Ele faz um pé de meia e coloca ainda um par de luvas na mão. Hoje o futebol mudou muito, tá muito inflacionado. E o próprio Pastana, quando deu uma entrevista aqui no finalzinho de dezembro, já tinha alertado sobre isso, né? Essa questão de SAF, de Libra, de futebol, que os clubes estão se unindo em relação ao direito de transmissão e outros benefícios, valorizou demais o mercado de jogadores, e agora qualquer atleta aí que para jogar Série C do Campeonato Brasileiro tá pedindo um valor astronômico. Pega, Lupe, por exemplo, o Botafogo, né, que foi a sensação de 2024. O cara recebe uma proposta do Botafogo, só citando aí, vamos por André Jardim, tá, ele recebe uma proposta do Botafogo. Ele olha, pô, John Textor gastou uma bala com o Botafogo no passado. Eu vou pedir, vai que ele aceita, né? Sim. Eu vou jogar lá em cima. A mesma coisa do Palmeiras. Ele olha o caixa do Palmeiras. Quem que o Palmeiras negociou no passado, quanto recebeu, ele vai inflacionar a pedida dele. Então é um mercado cruel, né? Às vezes a gente desce a madeira aqui nos dirigentes, em alguns momentos com razão, mas é um mercado difícil de negociar. Deixa eu mandar um abraço aqui, Fábio Chaib, essa é pra você, hein? Pois não. Michel de Indaiatuba, boa tarde, fala do meu glorioso Peixão. Tem alguma novidade? E ele ainda acrescenta, o Andrés Pereira, aquele que disse ser santista e que disse em entrevista que no Santos ele jogaria de graça. Eu não lembro disso, mas se o nosso ouvinte, que é torcedor do Santos, tem essa recordação, é porque ele tá certo. O Santos, Fábio Chaib, as novidades do Peixe, que vai jogar Série A de novo, hein? A 10 voltou. A 10 voltou e o Santos repatria, né, um cria da Vila, mas não para jogar bola, né, para ser da parte da comissão técnica da equipe. César Sampaio aceitou o convite, ele vai ser o novo auxiliar fixo da comissão técnica do Santos. Então César Sampaio mostrando o seu valor, todos os seus conhecimentos agora para o Santos, podendo ajudar o Santos nessa volta à Série A. O Santos que anunciou a contratação do zagueiro Zé Ivaldo por empréstimo junto ao Cruzeiro, né? O jogador não tinha espaço lá na Raposa, e também acertou hoje com o lateral direito Léo Godoy, lateral direito do Atlético Paranaense, que chega para Vila Belmiro. O Santos já tem quase certa a contratação, ainda não anunciou, né? Mas como a gente disse na semana passada, a contratação do zagueiro Luizão do Novo Horizontino, e agora tenta um jogador inglês, né? Você viu essa, Lupi? Eu vi, mas eu esqueci o nome do rapaz. Eu também esqueci. Não é possível. Sincero, eu não conheço ele. Eu vou dar uma olhada aqui. É um jogador inglês, mas não da primeira prateleira lá na Inglaterra, viu? É da segunda divisão, né? Eu tava vendo essa matéria hoje de manhã. Fez 9 gols. Ele jogou com o Caixinha na Escócia, né? Na Escócia. Aqui, ó, achei Josh ele aqui. Windass. É esse mesmo. Josh Windass. Ó, deixa eu mandar um abraço pro Eliseu Cirino. Hoje é dia de Santo Reis, né? Folia de Reis. E é uma festa muito tradicional, né? Da igreja e tudo mais, e que tem um simbolismo muito forte. Porque comemora aí quando os Reis Magos, né? Visitaram aí quase o quarto gol do Guarani com o João Marcelo. Visitaram o menino Jesus, né? Então, é comemorado hoje no dia 6. E o Eliseu Cirino, ele mandou a seguinte mensagem. Oi, quando eu nasci, meu pai já tinha se tornado evangélico, mas ele sempre cultivou o respeito por todas as outras religiões. Aliás, todo mundo deveria seguir aí o caminho do pai do Eliseu. Então, um grupo cultuando a Folia de Reis chegou na porta de casa e meu pai deixou entrar. Eu tomei um grande susto. Achei que o mundo estava acabando. KKKKK. Por ironia, hoje sou violeiro e ainda fabrico as violas, então acompanho toda essa cultura. Olha que legal esse registro do Eliseu Cirino, também desejando a todos aqui um feliz 2025. Que história bacana, parabéns aí por cultivar ainda essa história que você acabou conhecendo aí com o seu pai e através desse primeiro contato com a Folia de Reis, né? Legal, né? Opa. Muito bacana. Deixa eu pegar aqui mais uma participação. Olha o Coelho, tá aqui o Coelho, professor Eduardo. Boa tarde, Arena.
Toca Tim Maia. Abraços, já essa tocamos, né? essa é O sensacional. nosso DJ Eduardo Rodrigues já acionou aqui a música do Tim Maia da Folia de Reis. Começou o ano de 2025. Aliás, Carlão de Freitas, 4h29. Aproveitando que falta pouco tempo pra gente ir pro Repórter CBN, na volta a gente vai atualizar o Mercadão da Bola e falar sobre esse Botafogo que está desmanchando. Para você, torcedor do Guarani, 3-0 pro Bugre contra a Francana, Guarani conquistando a vaga para a segunda fase da Copa São Paulo. Começou alguma coisinha hoje, segunda-feira, sempre tem aquela promessa de ano novo, né? No seu caso, mais uma vez, eu acredito que é emagrecer, né? O que não deu certo em 2024. Eu acho é uma missão quase impossível, mas eu não machucar tanto, né? Tá. Então fazer um fortalecimento. Hoje eu já retorno ao futebol. Sim. Né? Tá. Então tá bom. Fábio Chave, depois você responde essa pergunta, porque são 4h29, a gente vai pro Repórter CBN e volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, o Superior Tribunal Militar encaminhou ao STF inquérito que apura a participação de 4 militares na elaboração de uma carta que pressionava o comando do Exército a aderir a um golpe de Estado. O documento foi escrito em novembro de 2022. Juiz federal substituto Alexandre Augusto Quintas entendeu que o crime não é de competência da Justiça Militar. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal não estuda aumentar impostos para lidar com a saída de dólares do Brasil. Medida poderia conter a alta da moeda americana. Haddad antecipou o retorno das férias e se reuniu hoje com o presidente Lula para discutir o orçamento de 2025. Segundo o chefe da pasta, no entanto, os dois não conversaram sobre corte de gastos. O orçamento deste ano ainda não foi aprovado e só será analisado pelos parlamentares na volta do recesso, em fevereiro. Subiu para 13 o número de pessoas da mesma família mortas após um caso de envenenamento no Piauí. A morte mais recente foi de uma menina de 3 anos, internada desde 1º de janeiro. Ela e outros 8 familiares passaram mal após comer um arroz envenenado com inseticida. 4 pessoas receberam alta. A mãe e a irmã da criança continuam internadas. A Polícia Civil investiga esse caso como homicídio. O Congresso dos Estados Unidos certificou a vitória de Donald Trump nas eleições de novembro. A cerimônia foi conduzida pela vice-presidente americana Kamala Harris, que também comanda o Senado e foi derrotada por Trump na disputa. O evento é o último passo antes da posse, marcada para 20 de janeiro. O esquema de segurança do Capitólio foi reforçado em relação a 2021, quando apoiadores do republicano invadiram o local após a derrota para o democrata Joe Biden. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h32. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Tudo bem, Mário? Boa tarde, ótima semana. Pedro. 4h32. Oi, Mário, boa tarde. Opa. Agora Tudo bem, foi. Lupe? Boa semana, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Agora foi? Então vamos lá. Trazendo informações aí para os nossos ouvintes que seguem na rodovia Dom Pedro. Já tem uma movimentação maior na chegada para a rodovia Anhanguera, aqui em Campinas. Atenção então na chegada para o Nova Aparecida. Para seguir em direção do Matão em Sumaré, a Aladino Selmi é uma opção. Sentido contrário da Dom Pedro, movimentação maior já no acesso para o anel viário Magalhães Teixeira. Atenção ali no Trevo de Souzas. Por enquanto não tem ponto de parada, mas essa movimentação também já é maior. No anel viário Magalhães Teixeira, o nosso ouvinte encontra a movimentação mais intensa na altura do Trevo de Valinhos, por enquanto ainda sem pontos de parada. E falando também do sistema Anhanguera Bandeirantes, as duas rodovias têm movimentação intensa em Jundiaí, para quem vai em direção de São Paulo, então atenção por elas, mas a situação é um pouco melhor pela rodovia dos Bandeirantes. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN daqui a pouquinho no Ponto Final com mais informações do trânsito. Cência Galeria, 2 e 3 dormitórios, varanda gourmet e lazer premium, e TBI e registro grátis, mais R$30 mil de desconto, só este mês. Acesse meucencia.com.br.
It's time! OFC! A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante. Peso pesado em aprovação. Arena CBN. Quatro e 34. Quanto tempo de jogo lá, cara? Eu não sei fazer conta, cara. Estamos com 72 minutos, 45 para 72, 50 e 65, quase 30 minutos. Quanto tá o jogo? Tá 3-0 pro Guarani. 3-0 numa boa exibição do João Marcelo, autor de 2 gols. O primeiro tempo o Guarani mais forte, agora vai cadenciando um pouquinho mais, mas é um resultado que dá ao Guarani a classificação à próxima fase de maneira antecipada. É isso mesmo. 4 horas e 30... 27 minutos, né? 27, né? É. Boa. Ô, Bolacha, o pessoal tá mandando áudio. Vamos ouvir o que os ouvintes do Arena estão mandando através das mensagens de áudio. Você pode mandar também 19 99186 9070. Boa tarde. O pessoal insiste em colocar jogo grande aí, clássico, no horário do Arena, achando que a gente vai deixar de ouvir o programa para assistir esses joguinhos aí. Pode pôr Champions League, pode ser derby, da onde for. A gente... Olha o Lautaro livre, rapaz. Que a gente vai assistir o Arena porque a gente é ouvinte fiel. Toca, pô! Nossa senhora. Quase gol da Inter. A gente vai continuar assistindo o nosso querido Arena, hein? A gente é fiel. Abraço. Boa, percebi. Percebi, né? Percebi. Mais uma. Ele tá acompanhando Inter de Milão e Milan pela Supercopa da Itália, viu, Lupe? Jogão 0-0. Boa tarde, amigos. Tudo bem? Meu nome é Fábio. Eu tava escutando hoje vocês na hora Fala, do almoço, Fábio! E bem no finalzinho, eu ia acabar fazendo aqui uma pergunta, mas vocês encerraram aqui o programa meio-dia. Dos jogadores que a Ponte já contratou, certo, e até os que ainda não foram regularizados, que é 2 só que vocês que anunciaram, né? Que é o Dudu e mais um que eu não lembro. Pedro acho que Vilhena. o Paulo Vilhena, né? É Pedro, isso. Desses todos, tá? Todos têm contrato até o final do ano para disputar com a Série C. E necessariamente, obviamente, que não é porque tem contrato que até o final do ano vai ficar, né? Que tudo pode mudar aqui no futebol. Sim. Mas todos o contrato são até o final do ano? Esqueci o nome dele, como é que é? Fábio. Fábio. Ô Fábio, é o seguinte, a Ponte, quando fez o anúncio desses jogadores, não colocou até quando vai o vínculo. Porém, isso não é mistério, porque quando esses jogadores eles vão sendo registrados no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, automaticamente eles já caem no sistema da Federação Paulista de Futebol, que tem os contratos. Se não me engano, isso está sendo feito. O Arthur, por exemplo, já está regularizado. Aliás, teve um ouvinte que perguntou se a Ponte tinha sofrido transfer ban, se poderia registrar jogadores. E a gente ficou devendo essa pergunta. Ficou devendo essa resposta. A Ponte já está regularizando atletas contratados. Inclusive hoje, ó, deixa eu pegar aqui, ó, o Dudu já tá com a camisa da Ponte, aquele volante que... Sim, opa, 4-0 Guarani. 4? João Marcelo de novo, pelo visto, Marcelo? hein? Vai dar uma conferida pra gente aí, Carlão. Do céu. Ó, então assim, ó, o Dudu já rescindiu com o Novo Horizontino, mas na foto já tá com a camisa da Ponte. O Arthur já tá contrato aqui com a Ponte. Acho que só o Vilhena era até o fim do Campeonato Paulista, mas a gente vai confirmando essas informações conforme os contratos forem publicados aí no BID da CBF. Foi o João Marcelo mesmo, Carlos? Deixa o cara virar aqui, não virou ainda. 4-0 Guarani em cima da Francana, segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje tem o Santos, hoje também tem o Palmeiras, que fez 9 no primeiro jogo, né? No time lá do Roraima. 8. 9? 9. Não, quem fez o gol foi o camisa 8 do Guarani. Então é isso. A gente vai aos poucos aí falando quando o contrato, mas a maioria até o fim da Série C. Mas é como você destacou, né? Nem sempre o jogador fica. E até um debate que eu tava conversando com o próprio Pastana, né? Ah, vocês têm aquela cláusula que libera se vem um clube da Série A. E agora na Série C? Se tiver um clube na Série B interessado, vocês vão liberar? Não é assim que funciona, mas vai depender de cada caso, vai né? ser difícil, o Lupe, amarrar contrato, né? Com esses caras, né? Porque mesmo se um jogador no Campeonato Paulista ele faz um contrato até o final do ano, seja com a Ponte, seja com o Guarani,
Eu tenho certeza que neste contrato vai ter aquela cláusula, né? Em caso de proposta, em caso de valorização, o jogador já está livre para deixar o clube, seja uma proposta de A, de B, seja proposta do exterior. Então vai ser difícil amarrar o contrato em virtude desta Série C. Eu creio que a maioria desses jogadores aí, eles fecharam o contrato com essa cláusula aí. Um abraço pro Paulo Rosa. Paulo Rosa. Boa tarde, estou na escuta, na reportagem de vocês. Obrigado, final do telefone 0506, ó, 0506. Deixa eu ver aqui, hoje é dia 6/1. Ah, essa daqui é uma pegadinha. Cuidado. Não, já parei. Cuidado. Ouvindo vocês em Limeira, som local, é o Ednei. Ô, Ednei, tá Olha ouvindo aí, no rádio, pô. hein, Limeira? Que coisa boa, hein? Grande abraço pra todo mundo. Belo boneco aqui na foto do WhatsApp. Obrigado pela mensagem. Pela primeira vez participando, pode participar sempre, hein? Manda o time que você torce pra gente aqui. Aliás, Limeira nos abraça. O Jaime acha um cachorro pequinês. Esse sim está em extinção. Qual que é o pequinês? Não adianta eu falar aqui sem a... Não vai mas saber, né? Tá bom. Eu não vou caracterizar o cachorro. É baixinho. Tá bom, Tem não, um latido... não. Tem um latido meio chato. Como é que é? Ele tem um latido meio chato, né? Mas é bonitinho, mas o latido dele, tipo às 7 da manhã, não é fácil, não. Eu já tive o... Desenha um cachorro aí como que ele é. Mas eu já tive Late de novo. Parece aqueles poodlezinhos, sabe? Nossa. Ai, vocês são engraçados, hein? Daqui a pouco a Luísa Mel participa e pronto, cai. Vai. Boa tarde, pessoal do Arena. Uma ótima semana pra todos. É o Wagner de Hortolândia. Valeu, Wagner. Cris Salvione mandando mensagem aqui pra gente. Feliz ano novo pra vocês. Eu tô achando que o cabelo levou aquele golpe de judô, famoso Vazari. Não volta mais. Eu também tô achando, viu, Cris? Pegou a rescisão e não volta mais, não. Olá, feliz ano novo. Tem uma música do artista e violeiro João Arruda, que é de Campinas e que faz uma homenagem ao Dia de Reis. Mandou o link aqui. Daqui a pouco eu vou ouvir essa música aqui, viu? Obrigado pela mensagem. Quem mandou pra gente aqui foi o... pegar o telefone dele aqui. Final 8881. É o Bruno. Valeu, Bruno. Obrigado pela participação. Ele tá ouvindo a gente até agora. O Ednei. Grande torcedor Ednei. da Inter. Opa! E aqui ele falou que gosta da Ponte. É porque são cores Nossa. parecidas, né? Olha. Cores parecidas. Mas é porque quem torce pra Inter, a Inter tem uma rivalidade com os clubes de Campinas aqui. Olha, que legal. Só curtindo a Arena na TV e no YouTube. Daniel de Campinas, mandou até a foto. Ele mandou a foto na hora que você estava imitando o latido. Isso, Carlão de Freitas. Obrigado pela audiência para vocês também que estão no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Mais uma participação aqui, rapidinho, antes da gente falar do Mercadão da Bola. Na Copinha, o Palmeiras vai pegar o Santa Cruz do Acre. Time novo, com estilo de jogo europeu. Não vai ser fácil. É o Marcos Brito do Acre. Olha Opa! Aí. Grande Marcos Brito. Aliás, quem é do Acre é o goleiro, o Everton. Everton. Opa, legal. Valeu, obrigado pela mensagem. Marcos Brito, obrigado pela participação. Boa tarde, Marcos Vinícius de João Pessoa, na Paraíba, junto com a CBN e assistindo o Bugre 4-0 na Copinha. Opa, João Pessoa, eu ainda não fui para João Pessoa. Aliás, eu estava conversando ontem com a minha digníssima e nós estamos fazendo planos para quem sabe conhecer João Pessoa, nós que aliás... vamos com o Botafogo, né? Botafogo da Paraíba tá dentro. Da Paraíba, rival de Ponte Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Falando em Botafogo não da Paraíba, o Carioca, campeão da Libertadores e campeão brasileiro, o Carlão de Freitas e Fábio Scheibe, está desmontando, hein? Não tem técnico, então, o artilheiro tá indo embora, e aí? E seria um 2025? Pode ser ainda, claro, o Botafogo tem muita força, chega como campeão. Mas seria um 2025 para o Botafogo se estabelecer como potência no futebol brasileiro, né? O que eu digo potência é se juntar a Palmeiras, se juntar a Flamengo. O Cruzeiro está querendo entrar nesse rol, mas o Botafogo, com estas idas e vindas, né, ou chegadas e partidas, principalmente partidas, ele vai se enfraquecendo. Ainda tem alguns dias, o Campeonato Carioca começa agora, mas o Botafogo vai entrar aí com um time cascudo, né? Mas talvez a grande competição, ou um jogo importante para o Botafogo agora no início, é contra o Flamengo, né? No final, acho que é mês de fevereiro, final do mês de janeiro, tem a decisão da Supercopa do Brasil. Eu acho que até lá o Botafogo vai apresentar aí bons valores, não só treinador,
que eu acredito até nos próximos dias, mas jogadores, pelo menos de um quilate parecido com o Luiz Henrique, com o Almada, para o Botafogo, enfim, não só entrar neste rol, mas permanecer. Porque até agora tem aí o Botafogo, ele aparece e sai fora, o Cruzeiro aparece, mas o Atlético tentou entrar, não conseguiu. Flamengo e Palmeiras permanecem, pelo menos no meu modo de entender, como as potências do futebol brasileiro, mesmo com este 2024 tão bom que fez o Botafogo. E aí, Fábio Scheib, Cruzeiro se torna aí o principal time, por enquanto, de 2025, pelas contratações que fez Dudu, Gabigol? Eu acho que o Cruzeiro está contratando bastante jogadores mais experientes, já rodados também, mas a gente sabe que tem que esperar um tempo ainda, principalmente pelo estilo de jogo do Diniz, né? O Diniz quer implantar o estilo de jogo característico dele também. A gente tem que ver como vai começar. Vai pegar no tranco realmente esse time do Cruzeiro, mas promete ser um time forte também para desbancar lá em Minas Gerais o Atlético, que nos últimos anos tem feito boas campanhas, tem superado o Cruzeiro nas competições. E o Cruzeiro há muito tempo não ganhando um título, né? Participou da Série B durante 3 anos e agora voltando a ser o grande Cruzeiro que a gente conhece. Em relação ao Botafogo, vale lembrar que nos 2 últimos anos, né, 2023 e 2024, depois da chegada da SAF, do John Textor, o Botafogo meio que deixou de lado o Campeonato Carioca. Nas 2 ocasiões, né, como em 2023 e 2024, ele acabou não chegando às semifinais, disputou a Copa Rio, que é entre o 5º e o 8º colocado da competição, mas depois chegou muito forte no Brasileiro, né? A gente acha que o John Textor está esperando um pouco, dar uma baixada nos valores aí dos jogadores nesse mercado, né? Para depois poder fazer boas contratações. O Botafogo tem bastante criatividade quando traz jogadores de fora. Eu vi errado a foto aqui, desculpa ao ouvinte, o Everaldo Miranda. Ele mandou aqui a foto de um torcedor do Flamengo com a camisa 6, escrito 6 foi pouco, foi uma goleada. Eu não lembro o jogo que foi. 6 em cima do Vasco. Hoje lembro determinado placar que orgulha a nação rubro-negra. Sou Everaldo Miranda, Vila Industrial, na escuta. Foi 2024, brasileiro. Brasileiro? Foi agora. Abril desse ano, abril de 2024. A maior goleada da estreia do Álvaro Pacheco, o cara da Boina, verdade, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido, é verdade mesmo. Pô, foi uma goleada. E o Vasco, depois desse jogo aí, acho que foi uma reviravolta. Porque... o Vasco deu uma melhorada, acumulou aí vitórias, né? Vitórias importantes que deixaram o Vasco na primeira divisão. Caso contrário, o Vasco iria brigar lá embaixo, porque na reta final o time despencou, tanto é que mandou embora o treinador, né? O Rafael Paiva, né? Que foi mandado embora. E essa goleada entrou para a história do confronto. Rafael Paiva que depois salvou o Juventude, né? Do rebaixamento. Não, é o Fábio Matias. Fábio Matias. E mais um gol do Guarani. Do Bugre. Epa, esse aí pelo visto foi contra, viu? Esse foi, 5-0 Guarani em cima da Francana. Guarani classificado para a segunda fase da Copa São Solta Paulo. Solta o hino do Bugre aí, Bolacha. Solta o hino do Guarani. Você solta de todo mundo, só não solta do Guarani, cara. É verdade. Ei, olha lá. O hino composto por Oswaldo Guilherme. 5-0 pro Guarani em cima da Francana. Detalhe, hein? Guarani venceu o Atlético Mineiro no primeiro jogo, 2-1. Por isso, com essa vitória elástica, o Guarani está garantindo vaga para segunda fase da Copa São Paulo. Não mostraram o replay, acho que o pessoal lá de Franca já ficou Então, eu tô caçando aqui os gols. O Nogueira foi o que comemorou, né? O cara da faixa, inclusive, acho que tomou um cartãozinho amarelo agora. O Nogueira participou de uma maneira mais efetiva do gol. Eu não reparei se foi contra ou não. Mas 5-0. Cara, vou voltar aqui porque a gente tá vendo. Duas rodadas. Ela foi contra, ó. Foi contra. Tanto é que ele nem comemorou muito, olha lá. Cobrança de escanteio. Caso o Nova Iguaçu e Atlético empatem no jogo da tarde, né, às 5h15, o Guarani já classifica em primeiro dessa chave, já com 2 jogos de... Acho que raspou. Com 2 jogos já cumpridos, né? O número 6 é o Nogueira. Vamos ver se o gol... Eu prefiro que o gol seja dado pra ele. Mas você foi contra, você quer mudar a regra também agora? Você já imitou o cachorro, agora você quer mudar a regra. A bola bate no zagueiro da Francana e ele quer dar o gol pro cara que tava o mais próximo. O cara tava a 3 metros do... Nogueira é bom jogador, mas pô... No meu tempo de golzinho, né, a gente jogava Rua Votuporanga contra a Rua Valparaíso. Quando acontecia essa coisa... Em qual região? Ali do Nova Europa, Parque da Figueira. Aí a bola batia no cara, a gente dava o gol pro rapaz que deu o impulso. Ou seja, nesse lance do Guarani, o gol seria dado pro Nogueira.
Isso em 1800 e... É, o tempo que eu brincava nas Charles Miller. Ele jogava com o Charles Miller lá, ô Chad. Ó, mensagem aqui do final do telefone 7079. Esse Cruzeiro dos Refugos caros não vai ganhar nada. Tá bravo, hein? Cruzeiro é Tá tradicional, bravo, hein? tá bravo. Opa, chegou, hein? Vai. Hora da poesia. Ah, é sobre o Guarani, tem que ser, né? 5-0, velho. Seguindo a estrela cadente, 3 magos do Oriente dirigiram-se à visita, cada um com seu presente: ouro, incenso e mirra a Jesus onipotente. Ivanildo Magalhães é o nome do autor. É dia dos Reis Magos, trazida por gerações, e ainda aqui no Brasil enche nossos corações. Traduz expressão de fé, transcende as tradições. Bonita. Hoje foi o tema do dia, né? Os Reis Magos, a folia de reis, né? Boa! Baltazar, Belchior e Gaspar, né? Lembrando os nomes dos Reis Magos. Baltazar, Belchior e Gaspar. É, eu lembrei de um. Aí depois o Filipinho tentei ali, a gente não conseguiu. Tem mais uma participação de áudio, vamos ouvir o que está falando o ouvinte do Arena. Fala, Lupe! Opa! Aqui é o Gustavo, Fala, de Gustavo. Louveira, aqui, professor aqui, pesquisador aqui na Unicamp. Tudo bom? Tô esperando o segundo gol do Corinthians até agora, que você anunciou hoje de manhã no jornal lá. Nossa, o segundo não gol, tinha. jogou bonito, golaço. E não apareceu, né? Oi, cadê o segundo gol? É, a engrenagem não funcionou, né? Acontece, faz parte. Faz parte. Faz parte. Às vezes as coisas não funcionam do jeito que a gente gosta ou quer. Mas tudo bem. A gente vai mostrar mais gols do Corinthians nessa copinha, porque o Corinthians deve ir pra final, hein? O Corinthians tem um bom time, hein? Pra variar, né? Pra mudar aí, pra fazer uma final diferente. Diferente, JP de Moraes aqui mandou o áudio, a gente já vai colocar. Já Cris Alvione, rapaz, o latido do Carlão e o Galo do Cabelo é uma parceria top, nem brinca. Nossa. Faz o cachorro aí de novo, Carlão. Que isso, cara? 4h50. Você tá gostando das contratações do Guarani, Carlão? Ô Lupe, nós falávamos hoje, né, no CBN Sports. Agora é complicado pra gente aqui, vamos julgar pelos nomes, né? Porque nós campineiros, e o torcedor do Guarani principalmente, em algum momento se acostumou com coisa boa. É claro que os últimos anos não foram anos legais pro Guarani, em termos de grandes contratações. Agora, o torcedor do Guarani não esperava estar numa Série C em 2025, né? Pelo contrário, pela Série B que o Bugre fez em 2023, nós esperávamos um Guarani se reorganizando, com o bico do avião para cima. E aconteceu totalmente ao contrário em 2024. As contratações para este ano, gente, são contratações nível Série C, então o torcedor tem que se acostumar, esperar a bola rolar. Agora, por exemplo, alguns jogadores me dão esperança, por exemplo. O Matheus Regis é um cara que eu tenho esperança, sabe? Eu acho que na Ponte ele foi mal, problemas extracampo, atrapalharam o jogador, mas eu acho que ele pode aparecer no Guarani. O Isaac é um cara que quando jogou no Guarani foi bem, não foi protagonista em Mirassol, mas foi um cara importante para o técnico Mozart Santos. O Alan Santos foi um jogador que, entre alguns questionamentos, mas dá para jogar numa Série C. A renovação com o Anderson Leite, o goleiro Gabriel Mesquita. Então são algumas contratações de jogadores mais conhecidos. Os menos badalados eu prefiro esperar, não vou ficar fazendo julgamento. Não jogou aonde, né? Aí fica complicado. E as contratações da Ponte, Scheibe, interessantes ou não? Eu achei interessante, são jogadores experientes, já com rodagem, né? Principalmente do meio para frente ali, lembrando que tem o Rodrigo Souza, o próprio Vitor Andrade também, jogadores já têm uma rodagem, pode ajudar bastante o Alberto Valentim, principalmente no Paulista e depois na Série C, né? A Ponte mudando totalmente o time, mais de 15 novidades aí, com 14 saídas já. A Ponte acho que chega um pouco mais carimbada assim, do que o Bugre, o Guarani tentando implantar o estilo, ao meu ver, do Maurício Souza, né? Que era conhecido na base, treinou muitos times de júnior, né? Sub-20, Sub-23 também, e acaba trazendo jogadores não tão conhecidos, mas já de uma confiança do treinador que conhece bem essa base. Então, acho que o Guarani traz jogadores mais jovens, aposta nessa juventude, já a Ponte um pouco mais experiente, tenta trazer jogadores conhecidos do Alberto Valentim também. Acho que a Ponte chega um pouco melhor nesse momento. Só pra gente atualizar o mercado da bola, porque tem muita coisa acontecendo. O Rony do Palmeiras, quem tá querendo agora é o Fluminense, hein? O Rony que... O Palmeiras, se tiver alguma proposta boa, não vai se impor em relação ao Rony. Então o Fluminense tá querendo o atacante do Palmeiras, o Rony Rústico. E sabe
o David Braz, lembra dele? Zagueirão, Ex-Flamengo, tava no Goiás. Tava no Goiás. Beliscou uma Série A. Rapaz. Vai jogar no Mirassol, 37 anos. Cuidado. Contrato válido por uma temporada. Mirassol que também já acertou com King Naldo, Reinaldo. Mas dá um caldo. E São Paulo, Ponte Preta. Sim. Reinaldo chegou hoje a São José do Rio Preto, ele bem pertinho ali, São José do Rio Preto de Mirassol. Mirassol que vai jogar a Série A de 2025. Mirassol que acertou com o Matheus Davó também, revelação do Bugre também, vai jogar lá também. Não sei se o Mirassol tá acertando nessas contratações, tá parecendo muito cara de Série B isso aí. Eu acho até o Reinaldo ainda dá um caldo, mesmo veterano. Agora o David Braz, na Série B, ele também já não teve tanta regularidade no Goiás. Agora uma Série A com o Mirassol numa Série A vai jogar para se defender, né? Dificilmente o Mirassol vai tomar iniciativa na maioria dos jogos. Sei, eu acho melhor uma avaliação. Eu tenho respeito à história do David Braz, né? Sim, e tem o Barroca no comando técnico, que as experiências na Série A duvidosas. E se você for pegar os jogadores, o Chaib alertou aí do Matheus Davó, Guilherme Pato, que a gente conhece bem aqui, já jogou pela Ponte Preta, teve um destaque no Figueirense, Série C do Brasileiro ano passado. Quem mais? O José Aldo, que fez uma temporada ok no Ituano, Série B de Campeonato Brasileiro. Quem mais? Daniel Borges, lembra? Jogou na Ponte um pouquinho. Lateral direito, teve sucesso no Botafogo na Série de B, Ribeirão Preto, né? E na Série B também, pelo Botafogo do Rio também. Isso, mas não era um protagonista. E pra Série A também, né? O zagueiro, esse jogador é interessante, o James, ele era do Vila Nova, tinha muita gente querendo e o Mirassol acabou pegando o empréstimo. Se você, só para concluir, eu tenho uma opinião da seguinte forma: existe jogador de Série A, de Série B, de Série C e de Série D. O perfil de jogadores do Mirassol, que é o caçula do Brasileirão, é um perfil de Série B. Eu acho, Lupe, que o Mirassol ele deve observar muitos estaduais também, para aí sim efetivar contratações. Daqui 1 ou 2 meses, eu acho que o Mirassol vai atacar de uma maneira mais forte, até com o nível de Série A de Campeonato Brasileiro. O começo, por estes nomes que você apresentou, não é um começo animador. Agora, o Mirassol tem estrutura, tem pessoas competentes. O Paulinho, que está lá agora, é um homem forte do futebol, campeão mundial pelo Corinthians. Mas esses primeiros nomes não animam, não. Acabou lá em Franca, o Guarani vence a Francana por 5-0 e já está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo. O que precisa para garantir o primeiro lugar no grupo, Chaib? Caso o Nova Iguaçu e Atlético Mineiro empatem um jogo de logo mais, às 5h15 da tarde, lá em Franca também, então o Guarani se classificaria nesse grupo 5 aí, em primeiro já, faltando uma rodada ainda. Na última rodada o Guarani enfrenta o Nova Iguaçu. Boa, e amanhã é a vez da Ponte, né? A Ponte entra 1h da tarde, hein? Vai enfrentar o Santa Fé, lá em Santa Fé do Sul. Imagina, hoje, vamos pegar hoje, 1h da tarde. Acredito que você estava em horário de almoço. Eu fui almoçar esse horário. Nossa, mãe. Tava quente. Nossa. Mas tava quente. Aí vocês me criticam porque eu critico a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como um jogador que pode, no futuro, ter aí um bom desempenho, mostrar o seu valor jogando um campo ruim a 1h da tarde, debaixo de um sol quente. E aí? Não é fácil, não. É fácil? Não. Aí não vai bem, ninguém serve. Aí já fica, entre aspas, queimado, porque o torcedor já lembra, jogou daquele time da Copinha, que não sei o que não foi bem. Então, assim, acho que se for pra colocar 1h, mas o estádio não tem iluminação, então coloca às 9 da manhã, melhor, às mais 10, fresco. E acaba meio-dia, e aí pelo menos é quente, mas pelo menos não é o sol da 1h da tarde, né? Ô Lupe, só para atualizar aqui a torcida bugrina, o João Marcelo tinha feito 2 gols e o Beluco, né, no primeiro tempo. Então o Lucas Martins fez 4-0 pro Guarani e o Nogueira fez o 5º, a bola desviou na zaga da Francana. Vamos ver para quem que a federação vai dar. Tem que aguardar a súmula do jogo. Põe na conta do Nogueira, de repente se mudar a gente fala amanhã. 4h e... Só um minutinho, Chabe, eu preciso fazer um intervalo rapidinho, na volta você... É bomba ou não é bomba? Não, tem um amigo meu, Camilo Lima, aqui, Ponte Pretano Roxo, tá curioso para saber a novidade sobre a Ponte Copa do Brasil. Você disse aqui, ele mandou mensagem para mim. Já. Como é que ele chama, seu amigo? Camilo Lima, Ponte Pretano. Camilo, já eu volto com essa alteração no regulamento da Copa do Brasil. A gente volta já.
Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Anote aí na sua agenda, quinta-feira, 6 horas da tarde, dia 9, o Vôlei Renata volta a jogar pela Superliga Masculina contra o Goiás fora de casa, jogo que você acompanha aqui na CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed... Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Vamos lá, as mudanças na Copa do Brasil, hein? Atenção, Fábio Scheib e o seu amigo que eu esqueci o nome. Camilo. Na primeira fase, você lembra que na primeira fase jogo único? Sim. Em caso de empate, quem conquistava a vaga nas edições anteriores? O time de melhor ranking. Isso, exatamente, o time de melhor ranking. Acabou. Em caso de empate na primeira rodada, pênaltis. Então aquela vantagem de você ter a melhor classificação no ranking não existe mais. E um outro detalhe importante que tinha muito dirigente que estava reclamando é que um jogador poderá atuar por um novo time na Copa do Brasil caso tenha entrado em campo antes do início da terceira fase. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, depois oitavas de final. Por exemplo, se um jogador atuou pela vou pegar um exemplo aqui pra gente Lembrando que terceira fase é entre os times da Libertadores, né? Isso. Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Isso. Então, um jogador pelo Santos. O Santos entra na terceira fase, não tem como pegar. Pela Ponte Preta, vai. Jogou na Ponte Preta. Portuguesa, obrigado, Scheib. Portuguesa. E ele vai reforçar o Corinthians. Ele pode jogar mesmo já tendo jogado pela Portuguesa, entendeu? Esse ano ficou claro, teve um jogador que não pôde... O Daverson. O Daverson, isso mesmo. Daverson na final. O Daverson não jogou pelo Galo porque ele já tinha jogado pelo Cuiabá. Então, essas duas mudanças, tá bom? Manda lá pro Camilo as mudanças que aconteceram no regulamento da Copa do Brasil. Grande abraço, Camilo. Tamo junto. 5 horas e 2 minutos. Guarani venceu a Francana por 5-0. Amanhã a gente traz mais detalhes de como ficou o grupo do Bugre na Copinha e as informações da Ponte Preta que entra em campo amanhã para enfrentar o Santa Fé. Macaca venceu o Cuiabá na primeira rodada. Carlão de Freitas, Fábio Scheib. Amanhã a gente se encontra, vem chegando o ponto final. Um excelente finalzinho de segunda-feira para você. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Repórter CBN.